Salve, salve, turma. Estamos aqui mais um dia. Faltou o meu sócio aqui, né, para terminar a frase. A gente sempre brinca, ele fala sobre o olhar sanguinário do vigia. Posso terminar, então? Pode. Sobre o olhar sanguinário do vigia. É isso. Eu sou o Rafael Camilo, sou host aqui do BWA Cast, podcast oficial da BWA Global. E hoje, né, tá sério aqui, o muro tá alto, eu vou entrevistar uma jornalista de formação. Mas além de jornalista, já tá fazendo várias outras coisas. Tem sua agência de marketing também, que ela vai explicar um pouco do nome também, porque o nome da agência, que eu também fiquei com essa dúvida, que é Agroagência Catarina, não é o nome dela. Não é o nome dela. Então, hoje, sem mais delongas, né, eu vou até pedir para se apresentar, que é a nossa amiga Ketrin, tá? Ketrin Heights. Nome difícil. Parabéns, conseguiu, tá vendo? Nome da galera lá do sul é diferente. Então, tem uma origem alemã que acaba gerando um probleminha, às vezes, na pronúncia. Exato. A minha origem já é indiana, então... Legal, obrigada. Brincadeira. Ketrin, seja bem-vinda. Obrigado pelo convite. Hoje não estamos falando no Agropod. Só estão adiantando algumas coisinhas já, né? Para deixar o pessoal curioso. Mas se apresenta pra gente... Da onde que veio, o que gosta de fazer, fala um pouco do seu CPF e eu vou tirando mais algumas dúvidas aqui no decorrer da sua apresentação. Bacana. Primeiro, obrigada, né, Rafael, a todo mundo pela oportunidade. É sempre legal a gente poder falar fora da nossa bolha, né? Eu tô muito acostumada a falar na bolha política e na bolha do agro, mas é diferente a gente falar para pessoas que têm outros assuntos e interesse, mas que acabam sendo convergentes, né? Parabéns, você acertou meu nome, Ketrin Heights. E essa, já antecipando um pouquinho, né, a pergunta, é daí que vem a origem do nome da agência também, Agência Catarina, Agroagência Catarina, né? Por quê? Porque eu sou de Santa Catarina. Não só por conta disso, mas a minha sócia também, a Samira Harger, é de Joinville, que é a maior cidade do estado, mas eu vim do interior, sabe a frase do interior, do interior, do interior? Lá a gente só não fala o R tão puxado, né? Leite quente? Leite quente. Leite quente é um pouquinho mais pro oeste, mas a minha região fica no Alto Vale do Itajaí. Então, para quem conhece um pouquinho de Santa Catarina, depois de Blumenau, Blumenau é o vale, né? Vale do Itajaí. Então, depois de Blumenau, um pouquinho mais alto, mais frio, sentido serra, fica a região do Alto Vale do Itajaí. A minha cidade chama Imbuia. É uma metrópole de 5.000 habitantes. Caraca. Eu já moro mais tempo fora do que eu morei lá, mas meus pais continuam morando lá, são produtores rurais. Lá a gente tem uma realidade do agro muito diferente da realidade daqui, das áreas produtivas, né? São áreas pequenas, então majoritariamente agricultura familiar, pai, mãe, filhos que acabam cultivando para sobrevivência mesmo. Eu nunca me imaginei trabalhando com agro, né? Como eu falei, eu saí de casa com 15 anos, fui fazer faculdade, acabei me formando muito cedo na escola. E aí tive uma oportunidade, porque eu ganhei uma bolsa integral do ProUni para estudar jornalismo numa escola, numa universidade particular, em uma cidade que fica a uns 60 quilômetros, mais ou menos, que chama Rio do Sul, que é uma cidade um pouquinho maior. E aí eu já fui morar lá e comecei a trabalhar e nunca mais voltei oficialmente para morar, né, na minha cidade. Eu acabo visitando bastante os meus pais e a minha família que continuam lá. E aí a minha trajetória me levou para uma TV regional em Rio do Sul, onde trabalhava como repórter, apresentadora, fiquei 5 anos lá, apresentava telejornal também. Depois eu fui trabalhar em Blumenau, na Record, numa filial da Record, fiquei alguns anos lá também, quando eu recebi uma proposta de um deputado federal para mudar de lado de balcão, para virar assessora de comunicação. Só que eu não conhecia muito de política, né? Minha área era cobertura de geral, então quando você está no jornalismo, você cobre tudo. De acidente de trânsito, a briga de bar, tudo, literalmente. Mas eu não tinha um conhecimento de política. E aí, esse deputado federal era da minha região, ele conhecia toda a minha família, me chamou para vir para Brasília, eu nunca tinha pisado em Brasília. Então, solteira, sem filhos, pensei, bom, vou aproveitar a oportunidade. Vim para Brasília com 2 malas, não conhecia ninguém, me estabeleci aqui e comecei uma jornada do zero, porque quando você muda de um lado de balcão, você tem que pautar os jornalistas. E aí foi bem difícil. O primeiro ano foi muito difícil, porque eu não conhecia a cidade. Quem vem de fora de Brasília, Brasília é bem fechadinho, né? Eu tive sorte de conhecer algumas pessoas que me inseriram em alguns grupos, mas eu me apaixonei pela política.
E aí, quis ficar aqui, trabalhei como assessora parlamentar dele por mais ou menos uns 3 anos, mas eu continuava fazendo trabalho de produção de vídeo, de conteúdo, até que uma empresa que eu prestava serviço ganhou uma licitação para cuidar de toda a cobertura de produção de vídeo do governo de São Paulo, na época da gestão do João Dória. E aí, eles me convidaram para ir para lá ser a coordenadora desse grupo, e eu aceitei. E eu fui para lá, e aqui em Brasília eu sempre trabalhei muito, né, a vida inteira, mas em São Paulo eu trabalhei muito mais. A cidade não dorme, né? Não dorme, e você está dentro do maior governo, da maior estrutura de Estado do país, né, um governo que tinha várias secretarias, 5 ex-ministros como secretários, eles me demandavam diretamente, então eu precisava acompanhar o trabalho deles, de todas as secretarias. A gente montou uma equipe muito enxuta, que não tinha, então a gente fazia cobertura. Tinha os meninos de moto que faziam cobertura de vídeo com as motos, porque precisava de fluxo, né? São Paulo você não roda. A gente tinha quem acompanhava a agenda do governador, só que o governador ia de helicóptero e a equipe ia por terra. E São Paulo é um estado muito amplo, então às vezes a equipe estava em uma ponta e o governador estava indo para outra para inaugurar a obra. E você tinha que fazer todo esse trabalho de logística, de geração de imagem, que a gente mandava esse material para as TVs e para cobertura lá. E, paralelo a isso, chegou a pandemia. E aí, a gente fazia aquelas lives que o Dória adorava falar, de números, né? E aí, eu fui ficando muito cansada disso tudo, assim, né? Equipe enxuta, eu só trabalhava longe de todo mundo, porque eu não tive muito tempo de fazer relacionamento em São Paulo, diferente de Brasília. E foi aí que me ocorreu que eu queria voltar para Brasília, não para Santa Catarina, porque eu estava me sentindo mais em casa em Brasília. Aí, eu voltei para cá. Na semana, eu já conhecia a Samira, que é a minha sócia, ela também era assessora parlamentar, mas de um senador aqui. E eu fiquei na casa dela alguns dias até eu organizar meu apartamento e mudar. E ela falou assim, comprei um curso final de semana, no sábado. Assiste comigo, era véspera de eleição municipal, isso em 2020. A gente começou a assistir o curso, eu falei pra ela, tá, mas isso aí que a gente tá assistindo, a gente já sabe fazer. Vamos abrir uma empresa? Legal a história da empresa já. Eu vou falando, né? Desculpa, você quer fazer uma pergunta? Não, eu tô... eu falo muito. Não, mas assim, a gente chegou... Essa empresa que você ia abrir, então, é a Agro. Não, a gente não começou como Agro. A gente começou como Agência Catarina, mas para atender parlamentares. Então, a gente fazia produção de vídeo, estratégia, posicionamento, mas com foco em política. Legal. Então, a gente aproveitou esse relacionamento do Congresso, tanto meu quanto dela, para atender os parlamentares, uma equipe de produção de vídeo lá no Salão Verde, para atender os parlamentares. E aí, por um acaso, um dia, uma engenheira agrônoma, amiga nossa, falou assim, Catherine, visita um cliente meu lá de Braslândia, ele é um viveiro de mudas, e a comunicação deles não tá boa. Eu falei, olha, mas a minha área é política. Eu não falo de agro, né? Mas meus pais são produtores, eu conheço um pouco, acompanho a pauta. Os parlamentares que eu tinha trabalhado já trabalhavam com agro, então você acaba acompanhando muito, né, as pautas do Congresso, que eram de interesse do agronegócio. E aí, eu fui lá, atendi ele, e ele começou a ser o nosso melhor comercial. Mas é assim, né? Quando você atende bem, o cliente vira o teu melhor comercial. E aí ele começou a falar da gente, inclusive, do nosso trabalho. Tem um podcast que eu gravo que eu não deveria mais pagar mensalidade, né? Porque eu já trouxe tantos clientes pra cá, né, Henrique? Olha só. Foi uma indireta aqui do vendedor. Mas isso é importante. Mas que legal. Então... A indicação é importante, né? Sim. Você acaba consumindo um produto ou um serviço de alguém que você conhece e que acaba indicando, né? Com certeza. Então, um resumo. 15 anos, você saiu de casa. Uhum. Cara, 15 anos... Tem uma música, né? Tem uma música. Qual é essa música? 15 anos saiu de casa, deixou pra trás os pais, o namorado, levou na bolsa umas... Não tinha. Levou na bolsa uma mentira pra contar. Qual é o nome desse cantor? Ajuda a produção. Eu acho que é Capital Inicial. Sem pensar, no outro dia, outro lugar. O nome dela é Natasha. Você sabia que essa música era sua, então? Olha, eu não sei se a música era minha, mas sim. Enfim, eu gosto muito, inclusive, dessa música. Eu acho ela muito, muito curiosa. Mas sabe que desde pequenininha, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, eu entrei muito cedo na escola. Capital Inicial, acertei, tá vendo?
Eu entrei muito cedo na escola, que foi por acaso. Como eu morava no interior do interior, não existiam muitas escolas. Então, a minha irmã tem 7 anos a mais que eu, ela já estava no 4º ano. E aí, a escola de interior era assim, era uma escola com 4 turmas na mesma sala, porque você só tinha uma sala e uma professora. Como a minha irmã estava no 4º ano, meu pai conversou com a professora se eu poderia ficar lá com ela. Se eu poderia acompanhar as aulas, porque eles iam pra roça à tarde, não queriam me levar no sol, que eu era pequenininha, eu tinha 4 anos. E aí, a professora aceitou, só que eu era muito curiosa. E ela passava a atividade pro 4º ano, eu não queria fazer a atividade do 1º ano, eu queria fazer a do 4º, só que eu não estava nem matriculada na escola. Aí um dia ela mandou um bilhetinho e pediu pro meu pai ir na escola. Ele veio, dava mais ou menos 1 quilômetro, ele veio caminhando comigo, brigando comigo de casa até na escola. Tá vendo? Perdeu a oportunidade. Você ia ficar lá na sombra, brincando com a sua irmã. Agora a professora deve ter me chamado porque você não se comportou. Aí eu cheguei lá com muito medo. Meu pai é aquele alemão bravo, assim, né? O pessoal do Sul quase nem é bravo. Fechadão. Eu não sou brava, sou super tranquila. Depois eu espero que as pessoas que convivem comigo não comentem no episódio, mas enfim. Aí quando ele chegou na escola, a professora falou assim, então, seu Valdir, eu queria a certidão de nascimento dela, porque dá pra matricular ela no 1º ano. E aí meu pai ficou super impactado, assim, tipo, mas no 1º ano ela tem 4. Tipo, eu ia fazer 5 em março, era bem início do ano. E a professora disse que sim, e aí eu consegui acompanhar a turma aquele ano, aprendi a ler e escrever já no 1º ano. E aí, no ano seguinte, aquela escolinha fechou. E aí, todo mundo teve que ir para a escola do centro. Eu já continuei acompanhando normal, por isso eu me formei no ensino médio com 15 anos. Entendi. E aí, já cheguei na faculdade com 15 também. O que fez as coisas forem acontecendo, assim, muito cedo na minha vida, né? De ter que ir morar sozinha, de ter que me virar, literalmente. Por isso que você é tão independente, né? Exatamente. Esse é outro assunto. Esse é outro assunto, Catherine, e assim, então, você teve uma boa parte ali antes de empreender, que foi a parte, acho que nem era CLT, né? Como que funciona essa parte de assessoria? São contratos de confiança, correto? É um cargo de confiança, Isso, né? cargo Você é de um cargo confiança. comissionado. Mas eu tive as duas experiências. Eu fui CLT quando eu trabalhei nas TVs, e aí você ganha o piso de jornalista. E é engraçado até que as pessoas falam assim, que você fazia reportagem para Record, e aí, como eu não estava o que a gente chama de cabeça de rede são grandes capitais, né? Por exemplo, Florianópolis é uma cabeça de rede, São Paulo é uma cabeça de rede, Brasília é uma cabeça de rede. Eu estava no interior, o Blumenau não era cabeça de rede. Mas eu conseguia emplacar muita matéria nacional, que ia para a rede, e aí comecei a ganhar visibilidade. E as pessoas achavam que eu tinha um salário incrível. Mas o piso de jornalista no estado de Santa Catarina, talvez agora eu nem sei se aumentou um pouquinho, mas era R$ 2.900 nessa época. E eu me sustentava com R$ 2.900. E você tem que pagar aluguel, enfim, eu estava fora da minha cidade. Então, não era um salário, assim, incrível. E eu tinha recebido uma proposta para fazer um teste na Record de Santos, na filial de Santos. Porque como eu estava mandando muita matéria nacional, eles me chamaram para fazer um teste lá. E aí eu fui super empolgada, fui aprovada pelo teste. A coordenadora de jornalismo de lá até hoje me manda mensagem, às vezes, falando... Recentemente, inclusive, esses dias ela me mandou uma mensagem. Que pena que a gente ainda não conseguiu trabalhar juntas, mas a gente vai. E tava tudo certo, tudo fechado. Eu ia para lá no final do ano. Aí começou uma crise, se não me engano, isso foi 2006, 2007. E aí, ao invés de me contratar outra pessoa, eles demitiram 4. E aí mudou a minha coordenadora de jornalismo, que era uma pessoa que eu não me dava muito bem, diferente da outra coordenadora que estava, eu desanimei geral, assim, sabe? E aí surgiu Brasília, que foi uma oportunidade. Mas, realmente, como assessora parlamentar, você é nomeado dentro do gabinete do parlamentar. Você não é nem PJ, nem CLT, né? Você não recolhe, por exemplo, lá não... FGTS, exatamente. Você não recolhe. Se você for demitido amanhã, tchau, muito obrigada. Talvez nem às vezes o muito obrigada, mas tchau, seu trabalho acabou aqui. E você está muito vinculado ao parlamentar. Por exemplo, se o parlamentar pediu licença e ele saiu e o suplente assumiu, o cargo é do suplente. Se o suplente não gostar de você ou não tiver um acordo com o parlamentar que está ali, você perdeu o cargo. E essa instabilidade me deixava um pouco incomodada, assim. Sim. Não que empreender torna você mais estável, né? Pelo contrário. Empreender, estabilidade... Mas eu sempre vi uma diferença muito clara. Porque quando você está...
Eu sempre trabalhei com parlamentares muito bons, assim, apesar de que eu tenho um bom relacionamento, mas eu acho muito ruim a minha imagem estar atrelada de uma outra pessoa, que eu não conheço 100%, que eu não confio 100%, né? Mas era assim, a Catherine do Joãozinho, não era a Catherine. Assim como hoje eu sou a Catherine da Agência Catarina, né? Mas hoje eu sei quem é a Agência Catarina. Eu sei quem está por trás. Então, desvincular a minha imagem de um parlamentar foi um dos principais motivos, assim, Legal. né? Você tem sócia na agência? Sim, a Samira, minha sócia, como eu falei, ela é de Joinville, né? E eu conheci ela pelo WhatsApp. Sabe aquelas conversas que a mãe fala, assim, que você não deve ter? Então, eu já estava em Brasília e a gente foi fazer uma campanha do deputado federal que eu trabalhava, de reeleição. Isso foi em 2018. E a gente precisava de um designer para fazer as artes. A internet ainda não era assim, nossa, que incrível. Mas o parlamentar que eu trabalhava, ele tinha algumas pautas muito específicas. E o Facebook dele, na época, já tinha 600 mil seguidores. Então, a gente tinha um fluxo muito grande de postagens e de conteúdo. E aí, um amigo nosso que trabalhava com o senador falou, olha, a gente tem uma designer que trabalha com a gente, mas ela é home office, ela trabalha de casa, então eu acredito que ela consegue atender vocês. E aí, eu comecei a conversar com ela pelo WhatsApp, a gente fez aquela campanha. Porque aí senador são 8 anos, né? E o senador não estava em campanha naquele ano. Aí por isso ela conseguiu ajudar a gente na campanha como designer para o deputado federal. No final daquela campanha, eu falei pro chefe de gabinete, olha, a gente precisa trazer ela para cá, ela é muito boa, ela tem que estar mais próxima. E a gente começou toda uma mobilização para ela deixar de ser home office e mudar para Brasília. Só que eu nem conhecia ela pessoalmente ainda. E a gente... Poxa, e tirar ela de Joinville? De Joinville. Eu gosto muito de Joinville. É. A gente muito parceiro do Conto Azul e a gente já foi algumas vezes pra lá. Cara, eu falo, cara, que cidade linda aqui, né? Tirando os aviãozinhos que você tinha que pegar, né? Que você nunca acha voo direto, né? Aqueles voos de hélice que você fica assim, morrendo de medo. Aquele que foi pra Cascavel, eu falei, eu tenho certeza que eu andei nesse avião indo pra Joinville, né? É bem provável. E quando você tá passando ali perto... Joinville é quase uma ilha ali, né? Que você vai passando perto daquele rio ali que vai pousando. Me dá um gelo no coração. Dá um medinho, assim. E Joinville, assim, é curioso, porque é a maior cidade do estado, mas ela ainda tem uma cultura muito interiorana. Você não vê uma cultura de capital, assim, né? As pessoas se conhecem, elas têm a rotina dos bairros. E você tá falando do maior PIB do estado concentrado ali, indústria, né? A gente tem a VEG, motores... Só o Vini Roveda lá já dá uma balançada no PIB. Miller, quando você fala de tecnologia de software, tem muita coisa, startups, né? É um hub mesmo ali. Então... Nossa, tem um condomínio lá de indústria, né? Que você só entra se identificando e tal, bem bacana. Aí apesar de chover muito. Joinville, a gente fala. Chuvaville. Chuvaville é o apelido carinhoso. Lá só chove, né? Chove muito. Trouxe a sócia pra cá. Isso tem quanto tempo que vocês decidiram começar a empreender? Então, aí nesse dia que eu falei que a gente começou a assistir o curso, que eu virei para ela e falei, olha, vamos abrir uma empresa, foi 2020. E aí a gente empreendeu com os parlamentares. Depois que esse cliente do Viveiro de Mudas foi o nosso melhor comercial, começou a falar da gente, a gente começou a abrir para outras empresas do agro. E aí, o agro foi nos puxando e a gente já estava um pouco cansada da cobertura da política, do dia a dia, né? Essa polarização tão extrema, ela cansa muito, né? Saúde mental. Eu já tô 9 anos cobrindo o Congresso e a Samira 7, então a gente estava um pouco saturada. E o agro, ele te pica, assim, de uma forma que é muito diferente. Por quê? Por exemplo, na política que você está num ambiente que você está num tanque de tubarões e o tempo inteiro ali, se você não tiver esperto, o tubarão vem e te morde. No agro, você está num ambiente completamente oposto. Porque eu nunca vi um produtor falando assim, eu fiz isso aqui, testei na minha propriedade, eu não vou contar para ninguém. Pelo contrário, ele faz um dia de campo, ele abre a fazenda dele, convida todo mundo que quer ir para assistir. O ambiente é muito mais amistoso, sabe? Que legal. As pessoas querem receber. E mais que isso, o produtor, ele quer contar. Olha o que eu tô fazendo, olha o que deu certo, vamos ver isso aqui. Então, eu comecei a sentir muito mais prazer, e até pelas minhas raízes, né? Sim. Por ter convivido com os meus pais esse tempo todo, eu comecei a ter muito mais prazer
em passar um dia inteiro no sol, numa lavoura, gravando, produzindo conteúdo, do que ficar o dia inteiro acompanhando uma sessão plenária no Congresso, vendo aquele bate-boca. Melhor do que ficar aqui no ar-condicionado. Então, eu acho e aí, que que é melhor estar aqui no ar-condicionado ou estar lá no meio da lavoura? Não, eu acho que o ar-condicionado é uma das melhores invenções da vida, né? Eu adoro, não vou negar. Eu acho que é muito prazeroso você estar num ambiente agradável, principalmente aqui em Brasília, que faz bastante calor. Mas, sabe aquele cansaço físico que quando você chega em casa, sua cabeça tá tão leve que você sai daquela pressão? Sim. E, às vezes, aqui se a gente combinar 3 da tarde, eu preciso estar aqui 3 da tarde, porque a gente tem horário, tem compromisso. Quando você tá na fazenda, se são 15 para as 3, se são 3h30, tá tudo Não certo. faz diferença, né? O fluxo das coisas é diferente. Então, eu acho que foi importante esse momento, assim, para dar uma desacelerada, sabe? Tipo, sentir mais as coisas e menos fazer. Acho que isso foi muito importante. E aí, há mais ou menos, no ano passado, eu e a Samira fomos em um evento em Goiânia que chama AgroMarket Summit. E é um evento de comunicação estratégica só para o agronegócio. Então, agências e produtores de conteúdo, todas as pessoas que falam para o agronegócio se encontram lá. E aí eu não queria ir. E a gente tava assim, não sei. E a Samira insistiu muito. Não, vamos, é importante a gente ver o que as outras pessoas estão fazendo, o que as outras agências estão fazendo. Tá. Aí, no segundo dia de evento, eu virei de novo para ela e falei, assim como antes eu tinha falado, vamos abrir uma empresa, eu virei para ela e falei, a gente tem que posicionar pro agro. Eu acho que essa era a virada de chave que a gente precisava, sabe? E aí foi o ano que a gente mais cresceu, que a gente mais desenvolveu, o ano acho que a gente mais foi feliz. Deixamos a política um pouco de lado. A gente ainda tinha alguns contratos, atendia. E esse ano a gente foi pro AgroMarket Summit de novo, com toda a nossa equipe. Nós fomos em 7 pessoas. Eu tava no palco, palestrei também, falei sobre produção de vídeo, produção de conteúdo agro, foi muito legal. Um ano depois, né, nessa virada de chave, contei esse case de que foi no AgroMarket Summit que a gente decidiu posicionar a agência 100% pro agro. E aí eu pensei, agora tá tudo resolvido. Agora eu vou deixar a política de lado e vou ficar só no agro. Ficar só no agro, 100%. Mas a política tem algo que acho que assim como o agro, ela te prende, que você não consegue sair completamente dela, né? E muitos contatos também. É isso, as pessoas procuram muito, né? Esse relacionamento que a gente fez ao longo dos anos, eu acho que isso é muito importante, assim. E aí, um dia eu fui visitar minha família em Santa Catarina e fui visitar, isso foi bem recente agora, uns 3 meses, mais ou menos. Fui visitar o diretor de um grupo de comunicação lá, que tem 3 rádios, e ele me provocou. E falou assim, Catherine, pensando aqui da política de Brasília para Santa Catarina, não tem ninguém que fala de agronegócio. Por que tu não começa a fazer uma coluna, alguma coisa, para produzir um conteúdo lá? Eu falei, então, a gente vai ter que fazer uma cobertura no Congresso, né? Hoje eu tô com outro foco. E aí eu trouxe esse projeto para minha sócia e para uma outra jornalista que trabalha com a gente, que é a Letícia Schlindwein, que também estava 12 anos no Congresso. Olha os nomes, né? Esse nome eu achei mais difícil ainda. Esse eu tive que testar bastante. Schlindwein. Aí. Ela está há 12 anos fazendo um trabalho de assessoria também no Senado. E ela já tinha vindo trabalhar com a gente porque ela queria mudar o ar. Ela queria ir pro comercial. Eu falei, cara, vem pro agro. O agro é top. O agro é top. Eu sempre brinco com os colegas da política que ainda estão no Congresso, são muitos, né? Eu falo, vem pro lado de cá, vem pro agro você também. Aqui também tem vida fora dessa rotina, assim, né? Porque acompanhar a pauta do Congresso é muito exaustivo. Pelo menos os mais antigos, assim, sempre eles estão no agro também, né? O político e o agro é bem próximo. Porque, cara, Acho que o cara virou político, acho que o sonho dele é ter a fazenda, né? Eu sou deputado, cadê a fazenda do deputado? Aqui em Brasília tinha o Pedro Passos, né? Ele não é da minha época, isso eu não conheço. Ele não é? Não. Mas ele era muito famoso com essas fazendas dele, inclusive com outros temas mais complexos. Mas, enfim. Aqui a gente não fala de política, né? Podemos falar, tá? Podemos. Sem problema. Eu já tô falando indiretamente, né? Uhum. Mas é isso, assim, acho que as pessoas não percebem o quanto as decisões de Brasília refletem
no agronegócio e quanto essa decisão que reflete no agronegócio reflete no preço final dos alimentos que a gente consome. Porque essa mudança lá é o que mexe em toda a cadeia. Então, por que o leite está caro? Sabe? Por que o feijão está tão caro? Por que a carne está tão cara? Como é que a gente entende esse fluxo? Muito parte de decisões que são tomadas dentro do Congresso. Então, para você entender de onde está vindo esse fluxo... O leite já está caro, já está caro, né? Antes da reforma. E com a reforma, né? Que tende a acabar os benefícios. Isso foi uma pergunta lá no Agrofórum, que os caras que fizeram a lei não conseguiram explicar, né? Então... Para você ver o quanto é complexo. E a gente está passando por uma crise muito forte no setor produtivo de leite, né? Por várias questões. O custo de produção do leite está em R$ 2,10 e o produtor está recebendo R$ 1,40 por litro de leite. Só que aí você chega lá na prateleira do supermercado, está R$ 9,00 o litro. Como que a gente explica essa conta, né? Existe uma série de fatores, mas um dos fatores é justamente a importação de leite de fora e principalmente leite em pó, sendo que a gente tem um consumo interno e precisa reequilibrar essa balança. Então, se importa leite em pó e você para de consumir o produto interno. É uma balança que... Aí, se você não tiver um incentivo, e principalmente porque hoje, 95% da produção de leite do Brasil é feita pela agricultura familiar. Ou seja, produtores com menos de 500 litros por dia. Então, como que você vai levantar uma outra produção para que sustente essas famílias? Entende? É uma balança... Claro, a gente precisa olhar o lado social, você precisa ter um incentivo e, ao mesmo lado, você tem um mercado interno para alimentar. Então, o que é a briga, principalmente, da Frente Parlamentar Agropecuária, que é a frente que trabalha essas pautas do agro dentro do Congresso? É para que haja incentivo que seja comprado leite interno para consumo da merenda escolar, por exemplo, para consumo interno, para que você amplie esse mercado. Tem algumas discussões que eu tenho escutado também sobre o leite, até a questão do... incentivo a consumir menos leite. Que o leite, ele é inflamatório, o leite é uma inflamação da vaca. É engraçado isso, né? O marketing, ele tem um poder muito grande, né? Igual o leite, ele não era um alimento tão consumido, até o pessoal começar a fazer aquela propagandazinha dos atores tomando leite e ficando o bigodinho do leite. Os bichinhos da Parmalat, né? Exato. A gente, acho que você também é de uma geração que a gente queria ter um bichinho da Parmalat, que a gente achava fofinho, fazer o bigodinho com leite. E aí depois o leite foi demonizado. Exato. Eu sou intolerante à lactose, mas mesmo assim eu continuo consumindo leite, né, dadas as proporções. Não, eu achava que intolerante à lactose era só quem tinha menos de 20 anos de idade, que a geração mais nova tá vindo toda com intolerância à lactose. Eu não tinha, mas você acaba desenvolvendo, né, ao mas longo a Catherine, ela tem só 22, Isso. E toda essa história que eu contei aqui foram 2 anos só, gente. Eu falei lá de 15, né, lá atrás. Isso aí foi pouco tempo. Mas isso é interessante. Assim como houve, inclusive, o consumo de menos carne vermelha. Porque o ovo fazia um mal danado antigamente, eu lembro disso. Hoje o marketing falou que o ovo é bom, então ele é bom. Exatamente. Então, assim... O marketing não, né? A ciência também, mas o... É isso. Mas, assim, é a famosa história, você não sabe. E agora o ovo faz bem ou agora tem um novo estudo que o ovo faz mal, né? Eu acho que... O que faz bem para você? Sim. Primeiro, é o que você precisa se perguntar. Não é simplesmente influenciado. O leite é inflamatório. Eu acho que para algumas pessoas ele pode gerar inflamações como a intolerância. Isso é um fato. Agora, para outras pessoas ele faz muito bem. Ele é fonte de cálcio, né, vitaminas, proteína, enfim. Então, equilíbrio, né? Sim. Se eu me sinto bem comendo carne vermelha, eu vou continuar comendo carne vermelha, mas talvez para outra pessoa seja indigesto. Então, é só você parar de comer carne vermelha. Agora, você fazer todo um movimento, né? Contra as famílias que estão produzindo e essa cadeia produtiva, aí já não faz mais sentido, para mim, pelo menos. A questão da lacração ainda hoje é muito forte, né? Muito forte. A gente está vendo agora um movimento, principalmente segunda-feira começou a COP30 em Belém, em que foi um desastre. Exatamente. A gente vê umas coisas assim absurdas, né? E ao mesmo tempo, quando a gente fala, por exemplo, de mercado, quando a gente pensa em sustentabilidade, hoje o Brasil ele tem uma das cadeias produtivas mais sustentáveis, é uma das que mais preserva, que mais protege. Só que às vezes a gente não sabe fazer o nosso próprio marketing.
Porque às vezes a gente tem organismos internos falando mal da gente mesmo, lá fora. Então, a COP deveria ser justamente uma oportunidade. Mas também existem vários especialistas que mostram que talvez a nossa próxima revolução industrial seja a produção de alimentos, porque a população do mundo está aumentando, a gente precisa de mais produção de alimentos, e o Brasil é uma grande potência de tecnologia, graças à Embrapa, principalmente, que é uma empresa pública, né, com pesquisadores, inclusive, recentemente, uma pesquisadora brasileira ganhou o prêmio considerado o Nobel, né, da ciência, que isso foi um fato inédito, a gente nunca teve isso. Então, o Brasil tem clima, tem tecnologia e tem extensão territorial. Querendo ou não, a gente é a nova... Quando a gente pensa na Europa, na Revolução Industrial... Por que os olhos estão voltados para o Brasil? Porque a gente pode promover uma nova revolução da produção de alimentos. A gente está com tudo nas mãos. Então, a gente passou... Vou voltar de novo para a parte política. A gente passou por um processo no Congresso muito longo de aprovar a lei de biocombustíveis, de aprovar combustíveis renováveis, de trazer uma legislação que permita isso. Hoje, o que eu mais tenho ouvido falar é de agricultura regenerativa. O que é agricultura regenerativa? São produtores fazendo o próprio fertilizante dentro da fazenda, ou seja, você está diminuindo o uso de fertilizantes químicos. Isso tá muito legal, né? Muito legal. Fui visitar uma fazenda de uva que as ovelhinhas, elas fazem a poda da árvore, elas adubam, e o xixi dela ainda serve como adubo. É ureia. É ureia, especialmente. Né? Uhum. Então... Cara, tá tudo feito pelas ovelhas, né? As bichinhas nem têm salário, né? Ainda mais, e aí, no final, elas ainda geram carne. Proteína animal. Eles vendem lá na fazenda o cordeiro, né? A carne de cordeiro. A carne de cordeiro. Tadinhas, que tem, né? um alto valor agregado. Trabalham pra caramba e depois viram comida. Mas elas fazem a felicidade das pessoas. Nasceram por um bom principalmente de quem consome carne, né? Quem não consome carne porque tem esse viés, né? Ai, tadinho dos bichinhos, talvez não fique tão feliz. Não sou desse time, tá? Mas, assim, eu acho que é um movimento importante principalmente por duas questões. Quando a gente fala de fertilizante químico, a base dos fertilizantes, a matéria-prima, a gente importa muito. E aí, a balança comercial, ela entra em dólar. Quando a gente teve, por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente viu o preço subir muito alto. Só que o produtor ele já está lá no meio da safra. E essa oscilação, ela chega para ele tem que plantar, entende? Então, você não ser tão dependente dessa balança externa, da importação desses produtos, você produzir seu próprio fertilizante e principalmente trabalhando a integração lavoura-pecuária, que é exatamente isso que você falou. A gente vê muito pecuaristas que produzem carne em confinamento, com os animais, né, cercados. Aquele que dejeto... são as mais caras, né? Exatamente, porque aí você produz uma carne com, por exemplo, mais gordura, menos músculo. Exatamente, com mais qualidade e mais rápido. E aí, os dejetos ali daqueles animais vão gerar o fertilizante que vai ser usado na lavoura de milho, por exemplo, que vai virar ração para o próprio gado. Sim. Então, você fecha o ciclo dentro da fazenda. Eu falo, né? Nada na vida é em vão, né? Se não é bênção, é lição. Eu quase entrei no agro, né? com a granja, né? De ovos caipira e tal. Eu entendi tudo isso, né? Cara, como impactava qualquer variação no preço do milho, no preço da soja. Que o milho 70% da ração, o soja 20% da ração ali. Isso impactava muito. E isso impactava no preço final, impactava na minha margem. O clima mudava, um dia fez muito frio, morreu tantas galinhas. Olha o prejuízo que você teve. Eu falo, caraca, é muito difícil você ter que controlar ambiente, ter que controlar preço de mercado. Teve uma guerra na Ucrânia, eu peguei um pouco dessa época. Ainda tá tendo, né? A guerra continua. E a guerra continua. Então, isso impactava muito. Eu entendi todo esse cenário. Falei, cara, eu fiz um MBA aqui. Eu pequei na parte mais fácil, que era vender. Pequei nessa parte, porque Em tese, para você, era mais fácil. Porque eu falei, não, eu sou da rua, sou vendedor e tal. Não fico lá no ar-condicionado, não. Mas é outra coisa, porque eu tinha o meu negócio, tenho, graças a Deus, né? E eu tentei fazer a parte ali, outro negócio, mas por gostar e tal. Falei, cara, não é porque você gosta, você tem que fazer, né? Primeira lição, empreender, né? no agro. Gosto de café, vou abrir uma cafeterias. Não, vai em todas as cafeterias que você pode. Tipo isso.
eu tenho vontade ainda, mas quando eu tiver mais velho e tal, colocar as meninas lá para cuidar. Mas eu entendi todo esse sofrimento que o agro passa, né? Não é porque eu comprei... Você faz as contas todas bonitas. Eu falo, o Excel aceita tudo. Né? Coloquei tudo no Excel, tudo planejado, bonitinho. Eu falei, cara, eu sou até melhor do que eu pensava nessa parte de gestão. Só que essa parte de controlar o ambiente... e teve outra ainda, que um cachorro do vizinho invadiu, entrou, matou mais tantas galinhas. Cara, como é que você controla isso tudo? E olha só como é ingrato. Quem produz e quer vender, qual é o melhor dos mundos? É você fechar um contrato de 1 ano, pelo menos. Nossa, fechei um contrato de 1 ano. Exato. Ainda mais ovo que você tem 30 dias... Perecível. Então, eu tenho essa previsão de produzir X, eu vou entregar X, mas quando você fecha um contrato de 1 ano, você estabelece um preço médio. E aí pode ocorrer de aumentar muito o seu custo e você já está ali com aquele contrato estabelecido, você tem que entregar e você não tem margem para aumentar seu custo. E ao mesmo tempo, pode que o fornecedor não consiga mais receber teu ovo. Ou você não consegue produzir o suficiente porque as galinhas ficam doentes para entregar e cumprir o contrato. Então, você tem tantas variáveis que é muito complexo de controlar. E a galinha ainda estava no galinheiro fechado. Você imagina céu aberto, que aí você não sabe se chove muito, se chove pouco, se vem um granizo, ou um temporal como aconteceu esse final de semana, por exemplo, no Paraná. Você falou um tema que está sendo muito comentado na reforma tributária, que é a questão de contrato. Cara, analisa o teu contrato como está hoje. Questão de imposto por dentro, imposto por fora. O imposto vai ser por fora. Com o imposto por fora, eu tenho que analisar meu contrato como está hoje. Porque você não vai conseguir mudar o preço para o teu cliente depois com o contrato assinado. Exatamente. Falando que é devido à reforma tributária, dependendo de quantos anos você tem esse contrato. Esse é um tema bem legal, está sendo bem discutido. Isso é bacana também que você falou, porque principalmente as commodities, os produtores maiores que têm um fluxo grande de produção, eles estão fazendo esse trabalho já de travar na bolsa, né? De ter um preço mínimo, fazer essa negociação para ter uma garantia, uma previsão. Só que também não... É o hedge? É o hedge, isso. Você vende a saca de soja antes de produzir e você já estabelece um preço mínimo, né? Então, você consegue ter uma margem. Mas além do valor que você usa para plantar, você também tem que ter uma margem para bancar essa soja lá. Então, não é qualquer produtor que consegue ter acesso a isso também. Mas você já consegue estabelecer um preço médio. Então, te dá um pouco mais de flexibilidade, né? Se você tem um custo que não oscila muito, você já sabe quanto tem que ser seu preço mínimo de venda, né? Sim. E uma grande questão do agro também, acho que comecei o agro hoje. Já estou pensando em exportar amanhã. Né? Porque Não vai conseguir. Não vai conseguir. Desculpa, mas vai ser muito difícil. Mas é o sonho de todo agro, né? E a gente vê como isso impacta o mercado nacional, né? Mas a balança tem que estar melhor trazer dinheiro de fora, né? Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto. Não sou economista, não estudo tanto também sobre essa parte, mas eu falo, cara, por que a gente tem tanto benefício para exportar? E isso diminui a vontade do cara do agro vender aqui dentro, porque só o que ele paga de imposto é um absurdo comparado com a exportação. Não, eu acho que tem os dois lados sempre, né? Como eu falei, você não vai conseguir exportar amanhã, porque é um processo muito burocrático para você virar um exportador. Primeiro, para você atender às exigências mínimas do país que está comprando de você. Vou falar de carne, por exemplo. Tem países que você tem que ter a planta do frigorífico virada para esqueci os árabes lá, para Meca. Acho que é Meca. Me corrijam depois se eu estiver errado. Mas a planta do frigorífico ela tem que estar virada para a posição X. O abate dos animais precisa ser feito daquele jeito específico para você atender os requisitos daquele país. A sua planta é auditada, você precisa ter uma série de normas e exigências. Claro, você vende por um preço maior, seu produto final. Mas não é qualquer frigorífico que vai ter uma planta aprovada para fazer esse tipo de exportação. A gente estava muito mal ou bem acostumado com a exportação para os Estados Unidos, por exemplo. Aí vem um presidente novo, lá vem a política de novo, interferindo aqui. Vem um presidente novo, aí imagina que eu sou um frigorífico do Brasil. Investi 60 milhões numa planta lá, de frigorífico, para atender o mercado de carne americano. Aí tô lá com financiamento, com uma taxa de juros altíssima, fiz um investimento alto,
Porque eu abri um mercado americano, minha planta passou, tá tudo certo. Aí muda o presidente. Ele coloca uma tarifa de 50%, um tarifaço de 40% na proteína animal. Eu tô com um navio, teve frigorífico que ficou com um navio em alto mar, e carne também é perecível, assim como o frango, os ovos. Uhum. O navio ficou em alto mar porque ele não sabia se ele chegava a tempo lá, que valor que ele ia entregar essa carne. A gente perdeu um mercado muito importante. Teve a parte positiva que a gente começou a abrir outros mercados, como Ásia, Oriente Médio, a gente começou a liberar mais proteína animal. E isso foi muito positivo, mas você tem que se readequar. Por exemplo, Santa Catarina, que é um estado que eu acompanho muito o mercado lá. A gente tem uma indústria madeireira muito forte, que era de madeira bruta. Madeira de reflorestamento, obviamente, né? Não de madeira nativa. Mas você tinha exportação de tábua lisa. Essas empresas, principalmente associações, investiram em máquinas e equipamentos para vender portas, né, de madeira, serrada, móveis prontos, máquinas caríssimas, a maioria delas importadas, para atender esse mercado dos Estados Unidos. A madeira foi outro produto que entrou na taxação. Muitas empresas já estão fazendo demissão em massa, porque perderam acesso ao mercado. Então, assim, tem um incentivo para exportar? Acho que sempre tem, porque você também tem que equilibrar a balança comercial. A gente acaba importando muita coisa também. O mercado interno, ele consome, mas a gente está com o poder aquisitivo das pessoas muito limitado. Né? As pessoas não estão consumindo muito. A gente está com taxa de crédito. Consome, né? Antes, com R$50, a gente fazia um churrasquinho com cerveja. Exatamente. Hoje, com R$50, não dá nem um quilo da carne. E principalmente, assim, a gente sabe que quando o juro do crédito está baixo, as pessoas financiam mais. Elas financiam imóveis, elas financiam carros, elas compram mais. A gente aumenta o poder de compra e faz a roda girar. Então, se o consumo interno não está funcionando... Selic é 15%, você passa em frente a uma loja de carro, agora você está sendo quase obrigado a comprar um carro. Exatamente. Eu falo, empreender é lindo, né? A gente depende de tantas coisas, né? Mas isso que você falou, é curioso que você falou assim, eu quis... se você gosta de café, vá visitar as cafeterias e não abra um café, né? E você sabe que esses dias eu tava falando justamente isso pra Samira. Quando a gente abriu a agência, a gente abriu porque a gente gostava muito de produzir conteúdo. E hoje, no processo, o que a gente menos faz é produzir conteúdo. Porque você fica atolado em outras coisas que não tem nada a ver com a produção de conteúdo. Você vai pagar alguém para produzir conteúdo. Gestão de pessoas, né? A parte burocrática. É muito amplo. A estratégia, o relacionamento. Eu também sou comercial também. Então, cara, quando eu olho assim, quanto eu faço... O propósito de abrir a empresa foi esse aqui. Quanto eu faço desse propósito, muito né? Pouco, né? Muito pouco. E aí, no fim das contas, você acaba tendo que se readaptar ali dentro do fluxo para voltar e fazer um pouco do que você gosta. Eu gosto de conversar com pessoas, né? Então, eu falo, cara, mas eu nunca pensei em fazer contabilidade porque eu ia conversar com muitas pessoas. Cara, você imagina aquele contador antigo, atrás do computadorzinho ali, só lançando no papel. Mas eu consigo fazer o que eu gosto dentro da contabilidade, né? Tem um livro que fala muito sobre essas questões, o Descubra seus pontos fortes. Ele tem até... Você compra ele, você consegue fazer um teste, né, do seu perfil. Bem mais legal do que o DISC. Então... Olha que o meu DISC foi surpreendente. Cara, ele é muito legal. E, tipo, cara, é batata, assim. Você responde, acho que 200 perguntas, só que você tem 20 segundos para responder, para você não pensar muito. Para ser mais objetivo. Cara, e o meu, assim, foi perfeito. Né? E até explicando algumas coisas que, às vezes, eu tenho raiva, por exemplo, de passar algumas coisas pro meu sócio e, cara, às vezes eu não tenho muita... Tipo, não vamos dar muita moral aqui porque o Rafael falou. Mas aí ele trouxe, Rafael, cara, você tem muita ideia boa pelo teu perfil e tal, só que você fala muito no feeling. Você tem que parar, organizar aquela tua ideia para poder trazer. Que legal. Falei, cara, é isso. Às vezes eu falo, tipo, meio que impondo pra galera, vamos fazer e tal. Né? Então, a gente... E esse teste é digital? Online. Você compra o livro e você ganha o teste? Exato. Eu vou fazer, com certeza. Exato. Você compra o livro, aí você risca lá o código, né? Que você só usa uma vez o código. Aí você usa o código, ele te traz todo o teu perfil e como que você vai usar ele. Aí tem um livro que você vai ler só as partes que é do teu perfil. Tipo, como você usa isso com isso. Que legal. Igual já a pessoa muito técnica, né? Dá até esse exemplo. A pessoa muito técnica, e é colocada na área de vendas.
eu sou muito técnico, eu gosto de explicar como resolve um problema muito difícil. Aí o professor dela falou, tudo bem, então você vai resolver esse problema difícil dessa forma. Você vai ser uma vendedora que está resolvendo o problema dos outros. Eu vou te explicar o que é a contabilidade, eu vou te vender isso. Ou seja, ela é muito séria, né, muito inteligente, explicando o que era contabilidade e vendia muito mais que os outros. Porque ela pegou a parte boa dela e usou naquilo. Né? O pessoal fala, eu sou ruim nisso. Às vezes é uma questão de... eu falo muito isso, não é que você é ruim, é uma questão de treinamento. Sim, sim. Tudo é uma questão de treinamento, né? Sim. Cara, mas... Fiquei curiosa, como que é o nome? Descubra seus pontos fortes. Muito bom. Tem gente que tem uma... Eu, falando com o meu cliente, ele me indicou, né? Meu cliente e sócio em outra empresa. Ele falou, cara, eu faço isso com todo mundo que eu passo os 3 meses, né, de experiência. Aí eu faço esse teste para descobrir o que ele é bom ou talvez o cara tá no lugar errado, entendeu? Eu contratei ele para essa função e ele seria muito melhor em outra função. Bem legal. E, assim, me fala quais são os próximos pensamentos de vocês com a agência de vocês. Se vocês vão focar só mesmo no agro e no político ou vocês querem abrir mais? A gente voltou com esse braço, né? Eu não terminei de contar a história, né? Porque meu raciocínio é muito rápido e às vezes eu tenho que... E tá vendo? Esse não é o meu ponto forte. Por exemplo, eu já falo muito e às vezes as pessoas não têm tempo de processar o que eu tô falando. Eu sei que às vezes eu tenho que... O meu raciocínio é muito rápido. Eu tô conseguindo aqui, o 2.0 tá ligado. Tá ligado. Bota o áudio lá no 2.0. Então... assim, a gente pretende continuar posicionado só no agro mesmo, mas a política voltou justamente nessa produção de conteúdo, fazendo uma leitura do cenário político, do que acontece em Brasília, das pautas que estão em tramitação e que refletem lá no agronegócio. Então, a gente tem acompanhado tanto a COP30, né, que acontece em Belém, como a COP11, que é da Organização Mundial da Saúde, que acontece em Genebra, na Suíça, começa agora dia 17, e vai para a pauta uma discussão muito forte sobre o tabaco. Que o incentivo não é para as pessoas fumarem, né? Longe disso. Mas é uma cadeia produtiva que envolve mais de 200 mil famílias. Eu tive a resposta sobre o cara da reforma. Sobre o tabaco. Isso. Ele falou, cara, o tabaco não faz mal. É uma planta, né? É a mesma coisa que você querer tributar mais o insumo da bebida alcoólica. Né? O trigo. A cevada? A cevada. Ele falou, então não vai ter essa tributação do imposto seletivo na questão do tabaco. Cara, o que você faz depois com o tabaco, quem vai sofrer essa tributação é a fábrica de cigarro. É justamente isso que está em discussão na Suíça. Porque eles querem, inclusive, colocar um imposto para o produtor, como se fosse uma taxa de produção. A gente tem produção de outros, vamos usar, por exemplo, a cannabis, que está sendo incentivada a ser plantada, né, para fins medicinais, claro. Mas, por exemplo, o tabaco, ele não vai ter esse incentivo. O produtor vai ter que pagar uma taxa para produzir. Isso é um dos pontos que que vão ser discutidos lá em Genebra, na Suíça, nessa COP11. E a gente tem representantes brasileiros lá, justamente para fazer esse contraponto. Porque, de novo, né? Eu acho que eu até comentei lá no outro podcast que a gente conversou. É uma cadeia de agricultura familiar. Você não tem como... Imagina, hoje você tem um escritório de contabilidade. Aí eu chego para você e falo assim, não, agora a contabilidade, ela causa mal, prejudica as pessoas, eu vou passar uma chave aqui, ou você vai pagar um imposto para receber menos no seu lucro, ou você começa uma outra atividade. Isso não existe, você precisa fazer uma transição. Então, como que a gente faz essa transição? Ela não acontece de um ano para o outro. Imagina que você tem famílias lá, 60 anos, produzindo a mesma coisa. Aí você chega e fecha o estabelecimento comercial dela e diz assim, a partir de amanhã, você tem que começar a produzir uma outra cultura. Eu acho que vira outra droga, né? Por exemplo, o Vape. Vai ser clandestino. O Vape. Ninguém tá conseguindo bloquear a entrada dessa porcaria. Então, libera logo e pelo menos vão saber como que estão fazendo. Porque hoje tá chegando qualquer coisa. Exatamente. Né? Não tem fiscalização, não tem aviso, não tem nada. Exatamente. Tá chegando qualquer porcaria. Eu falo, já que não vai pedir de chegar e quem quiser fumar, fuma aí. Cobra imposto e coloca uma fiscalização, pelo menos. Sim. Né? Para pelo menos diminuir ali a questão do Vape.
Por conta e risco. Então, assim, a gente faz essa cobertura, como eu falei com o apoio da Letícia, que é outra jornalista também que trabalha com a gente. Então, a gente escreve uma coluna diariamente para um jornal de circulação lá do estado de Santa Catarina, chama o Piara.net. E a gente faz essa análise do que acontece na política de Brasília que reflete no agro. A gente tem um comentário numa rádio também, que é diário. E abrimos recentemente um perfil no Instagram que chama Política e Agro. E lá a gente alimenta principalmente com esses conteúdos das discussões, do que estão acontecendo. E diariamente eu também faço um vídeo no meu perfil no Instagram que chama Chimarrão com a Catherine. Como eu não sou gaúcha, né? Muita gente fala, você é gaúcha? Não, eu sou de Santa Catarina. No Sul existem 3 estados. Santa Catarina às vezes é esquecido. Pra mim é tudo a mesma coisa. É tudo Sul, né? Não, a gente tem alguns hábitos parecidos e um deles é o hábito de tomar chimarrão, né? Então, quando alguém chega na sua casa... Geralmente a pessoa quer, por exemplo, se você vai para Minas, as pessoas te oferecem um café e um pão de queijo. Se você vai para o Sul, é muito comum, principalmente no interior, as pessoas oferecerem chimarrão. Então, você está sendo recebido por essa família, por essas pessoas. E essa foi a ideia do chimarrão, justamente, senta aqui, vamos conversar, vamos tomar um chimarrão. Então, diariamente, eu trago algumas dessas pautas, faço vídeos também no meu perfil no Instagram, e o quadro chama Chimarrão com a Catherine. Legal. E você também tem o Agropod, não é isso? Isso. E aí, essa foi uma ideia justamente de a gente aproveitar esse relacionamento que a gente tem aqui com as lideranças e principalmente com as pessoas que falam para o agronegócio, para o setor do agro, e fazer entrevistas com essas pessoas para levar um conteúdo de qualidade para o produtor rural. E, paralelo a isso também, a gente é agência, então a gente produz muito conteúdo. Como eu falei, é muito satisfatório a gente poder ir para uma fazenda ou a gente ir para uma indústria, a gente mostrar como que é esse processo. E uma das coisas, quando eu comecei a falar de agro aqui em Brasília, as pessoas me falavam assim, mas Brasília tem agro? Eu falei, tem. Você não imagina a potência que a gente tem aqui. Ontem, inclusive, eu estive na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, recebi uma moção, inclusive, que eu fiquei muito feliz, em homenagem ao Dia do Engenheiro Agrônomo. Eu não sou engenheiro agrônomo, né, mas eles homenagearam pessoas que fazem um trabalho em prol do agro. E o presidente de uma associação comentou que 1% de toda a proteína animal produzida, inclusive ele estava falando justamente dos frangos, produzida aqui no Brasil sai do Distrito Federal. E a gente pensa na extensão territorial, é muito pequenininho, né? Então, como que você produz? É uma grande produção, inclusive, de ovos férteis. Sim. E eu não conhecia isso também. E a gente estava falando, o café premiado, o café Minelis, se eu não me engano. Minelis. Foi considerado o melhor café do Brasil e é do Distrito Federal. Tá aqui do lado. Exatamente, exatamente. E é maravilhoso. Inclusive, eu ganhei um pacote em um outro evento que eu fui e eu levei pra agência. Agora todo mundo só quer tomar aquele café. Eu falei, gente, agora me lasquei. Café normal já tá caro. Já tá caro. Mas vale a pena, né? O caro e barato... Depende muito. É aquela sensação de você abrir o pacote, assim, você não precisa nem tomar o café, né? Mas você sente aquele ainda cheiro. Tem esse igual vinho, né? Lembra chocolate e tal coisa. É bom. Catherine, muito obrigado. A gente tá chegando ao fim aqui de mais um episódio. Cara, eu acho que dá até pra gente fazer alguns outros com temas mais específicos, por exemplo, do agro. Gostei, a gente falou bastante aqui. Pra gente bater mais nesse tema, talvez trazer alguém do agro. Fiquei com essa ideia aqui. Legal. Trazer um produtor, de repente, né? Que tá exportando. Ou o próprio pessoal do café, que tá abrindo o mercado, né? Legal. Exato. A gente traz eles aqui e a gente pega esses 2 cenários dele, contábil, da agência, do marketing, né? Legal. Acho que você sabe mais de agro do que eu, você é a tributação ali, mais do agro mesmo. Não, eu não. Eu já quebrei de tributação, eu não... Já quebrei um investimento no agro. Não, mas isso não quer dizer que você não entenda de agro. Talvez é um negócio, é um momento, né? E eu acho que tudo na vida é aprendizado. Eu já tentei várias coisas também que não deram certo. Mas eu acho que o que importa é o que a gente aprende, né? Com essas tentativas. Foi demais. Minhas filhas me ajudaram lá. A gente pegou os pintinhos pequenininhos. E o mais engraçado que eu falei, vou começar pequenininho aqui. Eu comprei 500 pintinhos, assim. Eu lembro que eu levei no carro. Aí, cara, quando aqueles bichos cresceram, comendo não sei quantos mil de ração por mês, meu Deus do céu, foi desespero, assim. Você viu que eu montei uma segunda família aqui que eu preciso sustentar agora. Nossa, e depois, tipo, pra tu acabar o negócio é outro problema. O que eu faço com esse tanto de galinha? Você precisa contratar pelo menos alguém pra abater e fazer carne, né? Não, e outra, a gente ficou 1 ano comendo frango caipira lá também.
A gente não comprou frango durante o ano. Mas olha só, quando você ficar mais velhinho, que você quiser comprar o sítio, montar um negócio de Sim. novo, olha quantas experiências você já tem. Já tem Você bastante. já poderia dar consultoria para quem vai abrir e falar, olha, não vá Não por faz aqui, isso. vá por aqui. Mas assim, é o que eu te falei, se você for visitar um produtor de ovos, ele com certeza vai te dar essa consultoria de graça. Sim, sim. Essa é a diferença do agro. Eu via muito no YouTube, eu aprendi muito. Onde o meu maior erro foi a questão da distribuição, né? Porque você tinha que ter feito um trabalho muito mais forte para conseguir já aquela distribuição ali mais. E a outra, você chegava, como eu fiz aquela questão de que galinhas criadas livres e tal, elas que entravam sozinhas à noite lá para dormir, a gente fechava. Tinha muita questão de algumas licenças que o pessoal pedia, que a gente não tinha. Aí é história, né? A parte da burocracia. É a parte da Imagina burocracia. se você quisesse exportar esses ovos. É. Entende? É o que eu falo. Tem incentivo? Tem, mas todo mundo tá no patamar de conseguir, né? Exatamente. Enfim, é uma história que rende. Catherine, deixa um recado para quem está te ouvindo. Fala um pouco também da tua visão até agora empreendendo. Legal. Eu vi um post que colocaram... tantas pessoas que estão empreendendo agora queriam voltar para a CLT. Eu acho que esse não é o teu caso, né? E fala como que é empreender. A gente estava tendo uma conversa ali, né? Que você acaba que vira tão independente, que, cara, como é que eu vou pensar na minha vida pessoal, em filho e etc. A gente realmente tem que abrir mão de muita coisa. Muitas vezes eu queria estar com a minha família, tranquilo, né? Mas eu tenho que estar na rua. Que é a Catherine aqui, então, desde os 15. E assim, eu acho que empreender não é para todo mundo. Isso é um fato. Acho que a gente veio de uma bolha aí do digital. Eu vou empreender, mas assim, mesmo um influencer que ganha dinheiro empreendendo no digital, ele precisa ter uma rotina de trabalho, de produção de conteúdo, de estratégia, senão ele não se sustenta. Então, assim, se você tem um perfil acomodado de bater seu ponto, sair no horário, e isso para você é importante, você não vai conseguir empreender. Você pode até tentar empreender, mas talvez não dê certo. Ou você tenha que ter um sócio para que você alimente essa sociedade dentro desse desprendimento delimitado para outra pessoa, para você entregar isso e tchau. Porque é isso, a gente trabalha todos os dias, o ano todo. Tem períodos que o ritmo diminui? Tem, mas tem períodos que você tá a 1000 por hora e você tem que aproveitar aquela oportunidade ali. Eu não acho que eu goste de trabalhar tanto assim. Eu acho que eu trabalho porque eu sinto que estou construindo tijolinho por tijolinho. Em algum momento, eu tenho essa expectativa de ter construído algo sólido, né? Porque eu não acredito também nessas pessoas que de um dia para a noite vão ficar ricas e agora tudo é lindo. Não, até porque assim, eu acho que a gente precisa trabalhar. Mas eu vejo muitas pessoas que são CLT que são felizes. Porque tem uma liberdade que eu não tenho, por exemplo, de, na sexta-feira, 18 horas, desligar o telefone funcional do trabalho e ligar de novo na segunda-feira, às 8 horas. Sim. Mas eu acho que tudo são escolhas. Eu não tenho esse perfil, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você empreende, você vai pro outro oposto, que você tem que se policiar um pouco, né? Eu não tenho filhos, não sou casada, eu não tenho uma família para me dedicar. Então, você acaba meio que se dedicando demais para o trabalho. E isso pode virar um problema também a longo prazo, porque, como a gente estava falando, a janela biológica feminina é menor. Então, em algum momento, eu vou ter que parar. Não parar, mas vou ter que reduzir para ter uma família, para me dedicar a essa família. E isso é desafiador. Primeiro porque é muito difícil você encontrar um parceiro que olhe para você e pense assim, que bom, vamos pegar junto e vamos fazer junto. Às vezes, o homem acaba vendo a mulher com essa energia, essa independência, como uma concorrente, né? Porque você acaba... Vai mexer com o ego dele. Exatamente. Você acaba tirando o espaço da masculinidade dele, de permitir que, não uma dependência financeira, entende? Mas uma dependência assim, não, essa pessoa precisa de mim. Quando você se mostra muito independente, parece que você não precisa de ninguém. E, na verdade, não é isso. Às vezes, eu falo assim... Cara, às vezes eu só queria alguém pra chegar em casa e fica quietinho aqui do meu lado, vamos tomar um vinho, sabe? E aí acaba ficando um processo de não de solidão, mas assim, de muita
solitude, né? Eu acostumei já a ficar muito tempo sozinha. E eu me sinto bem ficando sozinha. Mas seria importante e seria muito bacana ter alguém para dividir. Legal. Mas para dividir, essa pessoa tem que caminhar do lado, né? Não achando que eu sou uma concorrente. Mas é isso. Tudo tem os prós e os contras. Eu acho que não existe um formato de vida ideal. E a gente precisa sempre estar em evolução e aprendendo com as fases da vida. Mas que bom que a gente tem essas oportunidades também. E agora eu já tô com 35, né? Falei que tinha 22, mas enfim. Depois de 20 anos na estrada, já morei em 4 estados, já trabalhei bastante. Hoje eu penso assim, agora eu quero trabalhar um pouquinho menos, né? Dar uma reduzida na carga. Mas aí surge um novo projeto, eu penso, bom, já que eu tô com tempo disponível, né? Vamos abraçar mais esse projeto. Então, assim, ano que vem a gente tem muitos projetos legais em andamento, né? A gente está em construção. Acho que a agência está num ano desafiador, porque o agro está num ano desafiador, sim, mas eu vejo que são nesses momentos desafiadores que a gente cria oportunidades. E eu estou muito feliz. Tem muita gente que fica rico na... Eu entrevistei, inclusive, um cliente recente, tem uma empresa de 23 anos aqui em Brasília. É uma rede de insumos para o agronegócio, está em 6 estados. E ele falou assim, eu já atravessei várias crises, nenhuma crise é igual. E empreender é feito disso, de você ver oportunidades nos desafios. Eu falei, é isso que eu penso também, você tem que ver oportunidade nos desafios. Tem muita gente que cresce na pandemia, teve muita gente que explodiu na pandemia. E sair da bolha, eu acho que, assim... Quando você convive com pessoas positivas, otimistas, que estão pensando, que não são aquelas pessoas que você chega, bom dia pra quem? Ai, nossa, como tá difícil, né? Você tem que beber de fontes de pessoas que motivem, não que ficam reclamando e falando mal. Catherine, algum livro que você indica? Olha, eu tenho lido tantos. Depende. Tem um que eu gosto muito que chama O Ego é Seu Inimigo. Eu acho que ele é uma boa leitura para você começar a entender sobre um pouco quem você é, sabe? Mas, por exemplo, se for para a produção de conteúdo, tem um de storytelling que eu gosto muito também, que agora eu esqueci o nome dele. Eu posso deixar ele aqui para quem está, por exemplo, produzindo conteúdo, para você entender que, por exemplo, no Story você conta uma historinha e o que você leva de conteúdo para o feed. Enfim, posso te mandar uma sugestão depois. Show de bola. Mais uma vez, Catherine, muito obrigado. Vamos para os próximos aí. Gostei da ideia para a gente gravar um aqui com um produtor. Legal. A gente vai deixar ele maluco. Eu vou falar da reforma, você vai falar da agência. Tá bom? Tá bom. E, pessoal, muito obrigado para quem está seguindo a gente. A Catherine, qual é o seu Instagram, Catherine? O meu é @Catherine, Ketrin, Heitz, R-A-I-T-Z, provavelmente só vai ter eu, porque eu até pesquisei lá no IBGE, tem só 500 Catherines no Brasil, então vai ser praticamente só eu. E o da agência? O da agência é @agromkt, Agência Catarina. O da agência é onde está o do agro? Não, né? Aí tem um outro perfil que chama No AgroPod, que é do podcast No AgroPod. Ah, legal. Muito obrigado. E também tem o @Política e Agro. Gente, tem muita arroba aí. Então, pessoal, é tudo isso. E se vemos no próximo episódio. Valeu, obrigada pela oportunidade. Nada.